Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula da nossa mentoria teológica, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 2 do nosso módulo de teologia filosófica. Semana passada a gente falou sobre alguns fundamentos, algumas definições, conceitos do que é teologia filosófica e aplicamos isso à experiência do apóstolo Paulo. Nada melhor do que começar com a própria escritura, nos dando o norte de como a gente pode interagir com uma cultura diferente da nossa, uma cultura como a cultura grega, e foi uma experiência interessante para a gente entender quais foram as maneiras pelas quais o apóstolo Paulo interagiu missionalmente com aquela cultura. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, a gente vai dar uma mergulhada em alguns pensadores gregos para tentar entender qual é o fundamento da filosofia grega e como ela impactou o cristianismo como nós temos hoje, o cristianismo primitivo. Antes, vamos falar com o Senhor? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de refletir sobre Tua palavra, sobre coisas últimas da vida e também sobre a teologia ou a filosofia dos pagãos, porque toda a verdade que nós encontramos no mundo, em última instância, é uma verdade tua, uma verdade que vem direto das tuas mãos. Então, nos ajuda a ouvir os pensadores que não te amam naquelas coisas que eles falam sem te amar, mas te amam, entre aspas, quando falam a verdade, ou te manifestam a tua graça, quando comunicam alguma verdade para conosco. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje, Senhor. A gente vai tentar analisar o pensamento de Platão e Aristóteles, entender como que eles, de alguma maneira, arranharam o teu conhecimento e podemos usá-los como pontes para entendermos melhor a tua verdade, sistematizarmos o teu conhecimento, para que possamos te adorar melhor e ensinarmos o teu povo e aqueles que ainda não te conhecem os teus caminhos. Abençoa esse tempo que nós vamos ter aqui. No nome santo do teu Filho Jesus oramos. Amém. Muito bem, interessante que sempre quando a gente vai fazer teologia filosófica, é bom lembrar os fundamentos do fazer teológico que eu coloquei lá nas nossas primeiras aulas da mentoria, que são os 7 hábitos. E um dos hábitos que a gente tem sempre é que teologia é um ato de amor a Deus, teologia é um veículo para eu entender mais a respeito de Deus, me comunicar, me relacionar com Ele, poder ensiná-lo para a igreja e para o mundo. Teologia filosófica não é diferente. É um veículo que nos ajuda a entender um pouco mais do ser divino e comunicar, fazer o Senhor ser conhecido entre as pessoas. E é o que a gente vai tentar fazer hoje, um pouquinho diferente, falando dos gregos. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho quem foram os gregos e como a gente pode entender o pensamento grego para entendermos melhor a teologia cristã. Para começarmos, é importante a gente entender o seguinte, que filosofia é importante para entender teologia. Isso aqui é um fundamento. A gente pode até considerar a filosofia como um pré-requisito para você pensar teologicamente. Eu vou desenvolver isso um pouco mais para frente, mas já vou antecipar algumas coisas. O pensar filosófico, essa ideia de fazer uma investigação sobre as coisas, sobre o funcionamento das coisas, e pegar todo esse conteúdo que foi resultado de análise, de perguntas, de investigação, colocar tudo isso num corpo, num sistema, num esquema intelectual para explicar alguma coisa, esse é um típico procedimento grego que deu origem ao termo disciplina. Uma disciplina teórica é um grupo de ideias que foram concatenadas, organizadas logicamente, que me fazem compreender o resultado de uma investigação sobre determinado assunto. Teologia nada mais é do que isso aplicado à autorrevelação divina na Escritura Sagrada. Então, o nosso próprio conceito de teologia, até o nome teologia, né? Theo, Deus, logia, estudo sobre, vem dos gregos. Até o nome teologia foi usado pela primeira vez pelos filósofos gregos. Os primeiros teólogos, entre aspas, foram gregos. Teólogo no sentido de produzir uma reflexão madura, explicando o conceito, sistematizando as ideias, transformando-as e colocando-as num corpo sistematizado, isso é produto da interação do cristianismo com o pensamento grego. E não tem como a gente fazer teologia sem, de alguma maneira, dialogar com esse
com esse corpo sistematizado do pensamento grego. Aqui uma frase do Diógenes Allen, que é um dos caras que eu acho que escreveu o melhor livro para introduzir filosofia para teólogos. Eu coloquei ele de graça aqui para você na nossa mentoria, que é Philosophy for Understanding Theology. That's why. Isso é porque eu coloquei aqui PFUT, que é Philosophy for Understanding Theology, no prefácio. Ele escreve o seguinte, tradução minha aqui: o conhecimento filosófico nos torna aptos para apreciar mais profundamente qualquer grande formulação doutrinal e quaisquer dos grandes teólogos. O pressuposto básico é o seguinte: qualquer formulação doutrinal, desde os pais da igreja, formulação da trindade, da dupla natureza de Cristo, da eclesiologia, qualquer formulação doutrinal, ela parte do pressuposto dessa investigação e dessa sistematização em ideias numa disciplina, que é um procedimento grego. Da mesma forma, se você quiser estudar qualquer teólogo cristão de peso, como um Atanásio de Alexandria, por exemplo, vai ler lá o credo atanasiano. Ele vai explicar o que é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só substância, mas cada uma dessas pessoas tem a sua distinção em relação a outra. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito Santo. O Espírito Santo procede não do Filho, não apenas do Pai, mas do Pai e do Filho. Enfim, uma série de distinções bem concatenadas que formam um sistema. Tudo isso faz parte de uma atitude grega de pensamento, que é essa ideia da investigação, a busca por explicações. Aqui então o que o Diógenes Allen está falando é exatamente isso, que filosofia é importante para você fazer teologia, para você entender teologia, para você analisar um pensador ou até mesmo uma fórmula doutrinal. Tendo dito isso, vamos começar a dar uma estudada sobre um grande movimento que precedeu a era dos grandes filósofos gregos, que foi o período homérico. Eu estou falando aqui de 500 antes de Cristo, até mesmo antes. Se você ler, por exemplo, a Ilíada de Homero ou tantos outros livros que vieram nessa época da poesia grega, a Odisseia, a Ilíada, todos esses livros que falam daqueles mitos do Olimpo, de Zeus, tudo isso de forma romantizada, poetizada, tudo isso fazia parte de uma religião ortodoxa grega, vamos dizer assim, que era um helenismo ortodoxo, que era a religião básica dos gregos. Qual que era a ideia por detrás dessa religião? Tudo dependia dos deuses e tudo era feito para os deuses. Por isso que eu coloquei aqui que toda a realidade é dependente e referente ao espiritual. Então, por exemplo, você tinha um deus da água, um deus da guerra, um deus do trovão, um deus da fecundidade, o deus da arte, o deus da beleza. Tudo na vida, todas as esferas da vida tinham contato direto, uma dependência de alguma divindade, e eram as ações humanas feitas em referência aos deuses. Por exemplo, eu coloquei aqui os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, como a gente entende hoje, eles eram ofertas honoríficas aos deuses. No caso ali, você tinha o Zeus, o Poseidon e tantos outros ali. Apolo, por exemplo. Então, cada um dos esportes, das competições, tudo isso era feito em honra aos deuses e até mesmo como uma forma de obediência aos deuses. Era feito para o entretenimento dos deuses também. Então, percebe que essa cultura grega é uma cultura tipicamente religiosa, onde tudo tinha uma raiz religiosa e tudo tinha um objetivo, um telos, uma finalidade religiosa. Novamente, como era uma religião marcada pela espiritualização de tudo, os deuses eram considerados como os grandes governantes e administradores do mundo. Por isso que eu coloquei o termo aristocratas. Na verdade, era uma super aristocracia, no sentido de que tudo o que diz respeito à política, o governo de algum lugar, tinha que passar pelas mãos dos deuses. Então não tinha muito essa ideia de um juiz, essa ideia de um político humano. Todo o governo da Terra, do universo, ele era executado pela sabedoria, pela prudência, pela inteligência dos deuses, cada um na sua área. O deus da guerra, o deus da arte, o deus da beleza, o deus
da morte, e cada um desses deuses tinha domínio sobre a sua própria esfera. Então os deuses eram os grandes aristocratas do mundo, eles eram os políticos, por assim dizer. E além disso, você tinha uma cultura que era muito marcada pelo culto. Então, se tem Deus para tudo, obviamente você tem culto para todos esses deuses. Então, a sociedade grega era uma sociedade altamente cultica, ritualística. Você tinha sacrifício para os deuses, você tinha ritos para os deuses, você tinha os templos para os deuses, oferta aos deuses e também algumas ofertas para os heróis. Quem eram os heróis? Os heróis é um conceito tipicamente grego daquele mortal, não era um deus, mas que fez um feito muito relevante. Ele lutou numa guerra, ele derrotou um grande poder, ou ele ganhou alguma notoriedade por alguma bravura que ele fez. Então os heróis, eles recebiam algum tipo de culto ou reverência. Então era uma sociedade altamente cultica. Se você lembrar da aula anterior, nós lemos o capítulo 17 de Atos, você percebe que a primeira coisa que Paulo fez quando ele chegou em Atenas, ele observou a quantidade inesgotável de ídolos e de cultos que aconteceu em Atenas, justamente por causa disso aqui. Tudo na sociedade era espiritualizado, logo você precisa ter culto para cada uma dessas divindades e tudo na vida então ganha esse caráter cultico. Outra coisa que é importante você entender nessa religião homérica, homérica vem de Homero, tá, gente? Que foi o que escreveu a Ilíada. Era uma sociedade altamente estratificada. O que é uma sociedade estratificada? Você nasceu com uma vocação e você tem que se comportar no mundo de acordo com essa sua vocação. Então eu coloquei aqui, cada um se comporta de acordo com o seu status. Você tem um status, você é Deus, então você se comporta como Deus. Você é mortal, você se comporta como mortal. Você é uma pessoa da aristocracia, uma pessoa importante, você se importa como pessoa importante. Você é um mendigo, você é um escravo, você se importa como escravo. E você não pode, por assim dizer, você não pode pular os estratos da sociedade. Lembre-se, estrato, essa ideia de realidades fixas, vocações fixas que são inamovíveis. Você não pode pular de um status para o outro. Logo, os deuses têm relação com os deuses e com alguns mortais, que seriam os heróis. Os mortais têm relação com os mortais de alto estirpe e com os mortais de baixa estirpe, que são aqueles que trabalham com a mão, são os artesãos, são aquelas pessoas que, enfim, não têm nenhum dom militar ou não fazem parte da política. Outra coisa importante dessa religião homérica é a ideia de que existe vida após a morte, de que a nossa dimensão imaterial tem uma relevância. E aí tem dois lugares para onde você vai depois que você morre. Você tem o Hades, que é governado por um deus que carrega o próprio nome. Hades você deve conhecer se você já se acostumou com o desenho do Hércules. Ele tinha um tio dele que chamava-se Hades, que era o deus da morte. E é para lá que as almas vão se elas não cometeram nenhum mal assim tão danoso. Agora, você tem também o Tártaro. O Tártaro já é um local mais pesado para alguém que, por exemplo, ofendeu os deuses. Nós temos alguns exemplos na mitologia grega, se eu não me engano, Sísifo e entre outros, que ofenderam os deuses e foram condenados ao Tártaro. E o interessante é que o Novo Testamento usa essas duas palavras para se referir tanto à sepultura ou quanto a um lugar de condenação, e o Tártaro ele é utilizado geralmente para se referir ao lugar onde os demônios que caíram com Satanás, alguns deles que estão sendo condenados desde já. Então olha que interessante, não tem como a gente desvencilhar, desconectar a cultura grega da cultura bíblica, até porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o papel dos autores do Novo Testamento era usar os termos gregos e tentar colocar os significados deles, obviamente que fizesse sentido para a cultura judaica, mas também para a cultura grega. Outra coisa importante é que nessa religião homérica havia essa crença na reencarnação de uma próxima vida, só que aqui novamente nada a ver com o espiritismo de hoje, que tem a ver apenas com seres humanos. Aqui a ideia de que o mundo ele poderia reencarnar animais, seres humanos e não apenas seres humanos como nós entendemos. Ou melhor, nós entendemos, nós cristãos não, os espíritas por aí vai, religiões
espiritualistas. Só que dentro dessa religião homérica, desses gregos clássicos, você também tem os que eles chamam de Minority Reports, que são os heterodoxos, aqueles que fazem parte da minoria. Né? E aí, no caso, os grandes Minority Reports da época era Platão e Aristóteles. Então, eles eram heterodoxos justamente porque eles não acreditavam nesse panteão de deuses, eles não acreditavam nessa religião mística que explicava tudo pela poesia, que explicava tudo pelos oráculos dos profetas, dos sacerdotes. Eles foram aqueles filósofos que não eram muito bem quistos pela sua própria época, por isso mesmo eram mortos. Foi o caso de Sócrates. Ele foi morto na sua própria época e de forma brutal, assim nós cremos, né, pelo relato de Platão. Então você tem aqui, são conhecidos na história grega por terem se distanciado dessa ortodoxia homérica. Eles não acreditavam que os oráculos dos sacerdotes, nem a poesia, pudesse ser capaz de explicar a existência de Deus. Primeira coisa, que eles eram heterodoxos. Você quer explicar a divindade, você não pode partir de um oráculo, você não pode partir da poesia, você tem que partir de outra coisa, que eu já vou falar. E nem mesmo o conhecimento da realidade. O conhecimento da realidade não se abstrai a partir de uma poesia inspirada pelos deuses, como era o costume da época, ou mesmo pelos oráculos dos sacerdotes, que, enfim, alegavam ter contato direto com os deuses. Aqui, o que está em jogo para esses filósofos heterodoxos é a crença de que as realidades últimas da vida elas só se tornam disponíveis a nós por meio da investigação. E é aqui que nós chegamos um pouco mais perto da tradição cristã. É por meio da investigação da ordem natural, das coisas da vida, da realidade da vida, que nós descobrimos ou nós temos um contato maior com as questões últimas da vida. Então, tudo é um processo filosófico. Obviamente que há uma distinção aqui entre Platão e Aristóteles, que vai ficar clara na medida que eu for explicando, que eles tinham uma visão um pouco diferente de como é que você constrói sua epistemologia, mas eu já falo disso aí já já. Então, esses filósofos heterodoxos, eles desenvolveram dois conceitos que são conceitos que a gente usa muito em teologia, mas que são conceitos eminentemente filosóficos na sua raiz. Então, por exemplo, o conceito de ontologia e epistemologia. O primeiro conceito está ligado ao ser das coisas. O que é uma coisa? Qual a natureza dessa coisa? Quais são as propriedades, os elementos que configuram ou constituem alguma coisa, o que o ser daquilo. E o outro, que é a epistemologia, tem a ver com o padrão pelo qual eu investigo e infiro, aufiro que aquela coisa pode ser conhecida ou não conhecida. Então são dois critérios aí que são usados pelos filósofos que a gente se apropria na teologia cristã, que é a ontologia e a epistemologia. E o Platão tinha um tipo de ontologia, o Aristóteles tinha outra, eles tinham algumas sínteses, tinham algumas coisas em comum, intersecções entre eles, mas eles tinham as suas divergências, e em relação à epistemologia é a mesma coisa. Eles acreditavam que a maneira como a gente conhece as coisas, epistemologia, elas são diferentes, e vou explicar a diferença. Aliás, eu posso até explicar agora, né? O Aristóteles, ele acreditava que matéria e forma eram duas coisas meio que inseparáveis, né? A matéria está dentro da forma e vice-versa. Logo, quando você quer conhecer alguma coisa, por exemplo, esse copo, o melhor jeito de você conhecer o copo é tocando o copo, é estando sensível às dimensões do copo, é fazendo uma análise sensorial do copo e a partir dessa análise sensorial você descobrir quais são as linguagens, quais são os conceitos abstratos por detrás dele. Já o Platão tinha uma visão um pouquinho mais abstrata. Ele acreditava que para você conhecer a realidade última por detrás dos objetos, você tinha que se abstrair filosoficamente e não depender das suas sensações. Então era um trabalho muito mais abstrato, narrativo, conceitual, e você tinha que procurar iluminação fora do objeto em si mesmo. Então são duas epistemologias diferentes. Uma que tem uma relação mais positiva com o mundo visível e a outra que acha que o mundo visível é mais enganoso. E, obviamente você pode perceber que nesse aspecto
a epistemologia cristã ela é mais próxima do Aristóteles, na minha opinião, do que do Platão. Porém, a ontologia do Platão é mais próxima do cristianismo do que a ontologia aristotélica. Porque a ontologia de Aristóteles é uma ontologia mais panteísta. Ele crê numa divindade que é a causa-prima de todas as coisas, ou seja, que fez tudo existir, mas esse ser, essa inteligência divina, ela está dentro da criação, ela é parte da criação. Quando, na perspectiva de Platão, as duas coisas, por serem independentes uma da outra, matéria e forma, a divindade, então, ela precisa transcender a matéria. Logo, o Deus que faz todas as coisas terem a forma como tem, ele não é material, ele é não visível, ele é não sensorial. Ou seja, ele é distinto daquilo que ele fez. Embora, né, a gente vai perceber que ele trabalha com material já pré-fabricado, sabe lá por quem. Então tem as inconsistências aí do próprio pensamento platônico. Mas você percebe que a fé cristã ela teve um encontro, um diálogo com a ontologia platônica e aristotélica na medida que eles foram se integrando ou se desintegrando. Vamos lá. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu falei um pouco da ontologia aristotélica. O que é ontologia? É o ser das coisas. Então, o que é Deus? Deus ele é parte da criação, Deus é criação, Deus está fora da criação. Na visão do Aristóteles, Deus é uma espécie de motor imóvel. O que é um motor imóvel? É um ser imutável por natureza, ou seja, ele não pode ser movido, ele não pode ser mudado, ele não pode ser alterado, mas ao mesmo tempo é ele o responsável por alterar tudo o que existe. Nesse aspecto, muitas convergências com a fé cristã. Nós cremos que Deus é imutável e é ele que faz todas as coisas serem causadas. Por outro lado, Aristóteles acreditava que esse motor imóvel ele era parte integrante desse grande mecanismo que compõe a existência ou a realidade. Então ele pressupunha, por um lado, que a realidade sempre existiu, por outro, acreditava que havia uma mecânica universal que fazia a roda girar, o motor funcionar, e o único jeito de você descobrir a origem desse mundo criado, dessa grande roda, desse funcionamento da vida, é você entendendo como esse negócio funciona. E a partir de você entender como a coisa funciona, você descobre que é uma coisa tão ordeira, tão bela, tão bem construída, que deve ter uma prima causa, uma causa primeira, aquele negócio que apertou o botão para a engrenagem começar a girar. E essa coisa, por assim dizer, Aristóteles não tinha uma visão pessoal de Deus, que faz com que a realidade tenha funcionamento, é Deus. Então Deus é esse motor imóvel, essa prima causa, esse negócio, se eu posso dizer assim, que faz com que tudo tenha movimento sem ele mesmo ser alterado por absolutamente nada. Então, uma visão aí que é muito parecida com o panteísmo hoje em dia e inclusive tem muita ressonância com o pensamento de um filósofo chamado Baruch Spinoza. Se você quiser conhecer mais a respeito, vai ver que ele partia de vários pressupostos aristotélicos. Além disso, esse método de descobrir a ontologia das coisas parte do pressuposto epistemológico de Aristóteles. Qual que é o pressuposto epistemológico? Ou seja, o que ele acreditava que era o fundamento para você conhecer as coisas? É você entender o funcionamento das coisas e saber explicar como esse funcionamento acontece, que você vai chegar a conclusões A, B ou C. Então tá ali, ó. A validade das alegações sobre a realidade está no sucesso de alguém explicar o funcionamento das coisas. Se você conseguiu você conseguiu explicar o que é esse copo, para que ele funciona, então o seu diâmetro, a sua largura, o seu comprimento, enfim, a sua espessura, o material que ele é feito, você conseguiu analisar todo o copo, você vai descobrir então a sua possível origem, vai conseguir explicar a sua função, vai conseguir explicar uma série de coisas. Tem as 4 causas lá de Aristóteles. Eu vou entrar mais nisso aí quando estiver falando sobre Tomás de Aquino, que ele foi um cara que absorveu muito mais disso do que qualquer outra pessoa na tradição cristã. Mas essa ideia de que a metodologia para conhecer as coisas parte do pressuposto que eu consigo explicar o funcionamento das coisas. E, obviamente,
você tem um contraste aí com a ontologia e epistemologia cristã que eu já falei. Tem algumas aproximações que, de fato, nós queremos que para conhecer uma coisa, você examina a coisa, você parte da sua sensibilidade, você observa, você investiga, mas que na questão do ser divino é um pouco diferente, porque nós só conhecemos a Deus porque ele se auto-revelou a nós. É, na verdade, uma epistemologia religiosa oposta à de Aristóteles. Porque na nossa perspectiva, na perspectiva da Bíblia, Deus se revela para o ser humano e por isso o ser humano consegue conhecê-lo. Porque em última análise, Deus é um mistério. Deus é incognoscível. Você não pode conhecer Deus a menos que o próprio Deus se revele para você. Isso vai exatamente, diametralmente na direção oposta da filosofia de Aristóteles. Ele acreditava que se você entender o funcionamento do mundo, você consegue deduzir, inferir quem é a personagem divina por detrás desse teatro. Obviamente tinha coisas que fazem sentido, o próprio apóstolo Paulo fala pela obra da criação você consegue deduzir a glória, o poder do Senhor, mas não um relacionamento com ele, não esse Deus em profundidade, não a Trindade, enfim. É simplesmente um conhecimento que não te leva a ter uma admiração pelo Senhor como um Deus pessoal e redentor na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante você entender essas duas palavrinhas aí, ontologia e epistemologia, e conseguir aplicar ela aos dois filósofos. Vamos falar um pouco do Platão, né? Então, o que é a cosmologia? A visão que eles tinham a respeito do mundo, como o mundo foi feito, qual é a essência, qual é a natureza das coisas, o que é a realidade. O Platão escreveu bastante sobre isso numa obra chamada Timeu. Timeu era um personagem da obra, ele geralmente dava o nome dos seus diálogos, ele sempre escrevia em diálogos, dos personagens daquele diálogo. Tem o Fédo, o Fédon, o Timeu, no caso aqui o Timeu. Platão escreve que o mundo ele foi feito por uma obra inteligente de um artesão que fez o universo visível, usando o mundo das formas, que é um mundo imaterial, não visível, como um padrão ou protótipo. Isso aqui já diz muito sobre o que é a natureza da criação para Platão, quem é Deus para Platão e qual que é a dinâmica da relação ser humano, criação e Deus. Então ele acredita que existe um mundo das formas, que é um mundo imaterial, que é um mundo não visível, não sensível, e que o mundo que nós vemos, esse copo, o celular que eu tenho na mão, sei lá, esse instrumento aqui que eu uso para limpar a minha camisa, eles são cópias imperfeitas de um mundo imaterial e não sensível, que é o mundo perfeito, o mundo eterno que sempre existiu. Então, por um lado, o mundo visível ele tem uma origem, ele é criado de certa maneira. E é criado por quem? Por um artesão inteligente. Ele até usa um termo engraçado no livro Timeu, que é o pai e fazedor de todas as coisas. Ele até tem um tom pessoal, mas não fica muito claro se Deus é um Deus pessoal na obra platônica. Aparentemente não. Até porque é um ser que não tem muita personalidade, é uma grande mente, mas não dá pistas para nós de que ele tem um coração e coisas do tipo. Então, essa é a ideia. Você tem um projeto eterno que sempre existiu, que é justamente esse mundo das formas, e o mundo visível, o mundo que você vê, esse mundo que você está me vendo aí, é uma espécie de cópia. É um reflexo desse mundo eterno original. Então, o mundo sensível, ele exibe as marcas dessa inteligência e, portanto, se trata de um reflexo do mundo das formas. O mundo visível opera de forma racional. Então, pelo fato de ser uma cópia desse mundo perfeito das formas, ele tem uma racionalidade, ele tem um funcionamento, uma operação que é lógica, matemática, racional, e portanto o mundo é possível de ser conhecido. Só que diferente de Aristóteles, Platão acreditava que o mundo podia ser conhecido não na medida que você se atém às coisas físicas, sensíveis, mas justamente na medida que você foge delas e tenta simplesmente abstrair-se e usar o seu intelecto para conhecer as coisas. Então aqui é uma epistemologia mais intelectualista e menos sensorial.
Novamente, eu coloquei o termo: o mundo visível opera de forma racional e é possível conhecê-lo porque o Pai de todas as coisas, essa expressão que está lá em Timeu, na obra de Platão, fez uma alma universal que conecta o mundo visível com o mundo das formas. Interessante. O Platão vai dizer o seguinte, que tem uma alma universal que nós compartilhamos de alguma maneira, e existe o mundo das formas e o mundo visível. O mundo eterno, o mundo das formas, ele não pode se conectar com o mundo visível porque a matéria é justamente a causa de todos os males desse mundo, o mundo das sombras, o mundo da ignorância, da imperfeição. Então esses dois mundos eles não são tocáveis. Só que esse artesão, esse pai de todas as coisas, ele criou uma alma universal que faz uma ponte e conecta esses dois mundos. Então é por meio dessa reflexão intelectual, por meio da contemplação filosófica pelo uso da alma ou da psique, que é o termo usado, né, que é o termo mente, é que nós conseguimos entender como se relaciona o mundo das formas com o mundo visível. Ou seja, essa é a epistemologia de Platão. Muito parecida com muita coisa que você vê por aí, inclusive. Obviamente, no cristianismo, a nossa epistemologia é um pouco diferente, mas há um entendimento da nossa perspectiva de que Deus deixou os vestígios dele na criação. Obviamente que isso não faz parte da natureza dele na criação. A gente não está encontrando Deus quando a gente encontra um copo. Deus não está presente no copo, né, nesse sentido. Não é parte de Deus aqui, não estou falando de um panteísmo. Mas a gente consegue entender muita coisa a respeito de Deus quando a gente olha para um copo. Então isso é uma ideia perfeitamente cabível. Porque quando eu olho para um copo, eu olho para uma coisa que é feita com inteligência. Então eu lembro do Criador. É uma criação, eu lembro do Criador. Ela tem arte, tem beleza, eu lembro do último, do belo, da beleza última, que é o Senhor. E por aí vai. Então tem muitas conexões entre a epistemologia de Platão e a epistemologia cristã. Nesse sentido, também da de Aristóteles, obviamente com as antíteses, que a gente sempre tem que fazer. Assim, a conclusão aqui dessa parte, o mundo das formas é independente do mundo sensível. E é aqui, gente, que a teologia filosófica platônica ela é bem dualista. Por quê? Se o mundo das formas, esse mundo imaterial, ele não se toca com o mundo visível, que é o mundo da matéria, esses dois mundos, eles na verdade são opostos. Logo, quanto mais você quiser ser inteligente, mais você tem que se abstrair das coisas do dia a dia e mais focar na sua contemplação. Você não adianta tentar ficar mais inteligente mexendo com obra, mexendo com coisas das mãos e tudo mais. Você tem que sair dessa dimensão sensível e começar a focar apenas na coisa da psique. Então vocês já estão entendendo um pouquinho da mentalidade grega de Platão e Aristóteles. Um exemplo clássico do Platão e de como funcionava o seu pensamento é a alegoria da caverna. Ele tenta explicar como funciona esse mundo que ele acredita que seja o mundo real por meio de uma alegoria. A alegoria é a seguinte: existem pessoas que vivem numa caverna e elas têm sombras, e essas sombras que elas veem numa parede, ali você tem descrita na parede a realidade das coisas. Como funciona o mundo, como são as coisas. E, obviamente, se você vive dentro da caverna e você nunca saiu dessa caverna, nunca viu a luz do dia, você vai achar que aquilo ali é a única coisa que existe. Ou, talvez usando uma outra metáfora, pense num passarinho que sempre esteve numa gaiola, nunca soube o que é bater asa e conhecer o mundo externo. Ele vai achar que o mundo é aquilo ali mesmo, aquela gaiola. Então o Platão vai dizer que um dia alguém sai daquela caverna, descobre o mundo como ele realmente é, e por meio do reflexo da luz sobre o mundo, ele conhece as coisas como realmente são. Então ele transcende o mundo das sombras, ele sai daquela limitação de ver as coisas de forma apenas sensivelmente e começa a ver o mundo a partir do intelecto. Essa é a distinção. Então, o que é o mundo sensível, o mundo do toque, o mundo material? O mundo material é um mundo sensível marcado por sombras. Você acreditar que você está definindo o que uma coisa é simplesmente pela análise sensorial das coisas, é simplesmente você está tocando a sombra, você não está vendo o que tem por detrás disso. Obviamente, se o mundo sensível é marcado pelas sombras, a realidade invisível, ou seja, as coisas espirituais, elas são muito superiores às visíveis. E não apenas superiores, elas são às vezes opostas. Você não pode misturar as duas coisas, não. Porque as coisas do corpo, elas são aprisionáveis. Elas te prendem e te limitam a pensar a vida da forma real como ela é.
Logo, a libertação da caverna, o que faz alguém sair dessa caverna é justamente a educação intelectual. E aqui você vê o pensamento ocidental é exatamente isso. O que faz uma pessoa ter uma vida melhor é para a faculdade, é ter uma formação intelectual, é você deixar aquele trabalho manual e você começar a produzir trabalho intelectual. Então, tudo isso tem raízes extremamente platônicas. Outra coisa, isso é uma coisa que tem uma intersecção forte entre Platão e Aristóteles. Aqui não tem muita diferença entre os dois. Para Platão quanto para Aristóteles, a razão humana, a racionalidade, é o que nos distingue dos animais, por um lado, por ser justamente o elemento mais divino presente no ser humano. Então, quanto mais o ser humano pratica coisas que são puramente animalescas, como o trabalho, que são coisas de escravos, que são os menores dos seres humanos, lembra, sociedade estratificada. Quanto menos você se dedica a essas coisas, como você vai se sustentar, como você vai comer, e transfere essas obrigações para outras pessoas para que você consiga dedicar-se à contemplação e ao pensamento filosófico, mais você vai conseguir se desenvolver e mais você vai conseguir se conectar com essa realidade última da vida, que é justamente o invisível. Pecado numa cultura dessa seria um pecado da ignorância. Seria de você se acomodar com as coisas do jeito que elas são, visíveis, tocáveis, e você acreditar que o mundo real é esse aí mesmo que você vê com seus olhos, deixando de pensar que o mundo tem algo mais além. E o corpo, novamente, esse corpo aqui, para Platão, nem tanto para Aristóteles, embora Aristóteles também tenha seja um pouco negativo em relação ao corpo, vai dizer que o corpo é a prisão da alma. A alma, ela é imortal. A alma, por ser essa alma universal, ela é eterna, ela sempre existiu. Então não há aquele conceito cristão de que apenas Deus é imortal e ele conferiu imortalidade para suas criaturas, que não têm existência própria, acho que vou até falar em algum slide aqui. Mas Platão tem essa ideia de que o corpo não é uma coisa que tem eternidade. O corpo não habita a eternidade ou o mundo das formas. O corpo é uma coisa puramente sensorial, temporária, que não faz parte da dimensão eterna. Logo, é uma prisão e quando você morre, na verdade, você está se libertando da realidade do corpo e não apenas quando você morre, mas quando em vida você menospreza as questões do corpo e se dedica à vida intelectual, você já está, de alguma forma, se conectando com o mundo das formas. Lembra, a alma, a psique humana é a ponte entre esses dois mundos. Falei da alegoria da caverna. Então, um comentário aqui do Diógenes Allen. Para Platão, como para o cristianismo, este mundo não é nossa casa. E aqui uma conexão clara entre o cristianismo e o platonismo. Nós acreditamos que existe uma realidade última, que esse mundo criado que nós estamos aqui, esse mundo caído, isso aqui não é a última palavra. Tem mais do que isso. A vida não é só comer, beber, dormir, escovar o dente, trabalhar. Isso é parte da vida. Isso aqui não é a realidade última da história. Então, nesse sentido, nós temos um destino compartilhado com os platonistas que não pode ser totalmente alcançado aqui nessa terra. E a vida humana, de certa maneira, também é uma jornada deste mundo para uma realidade última. Percebe as intersecções aí? Porém, Platão e o cristianismo, eles diferem sobre a natureza desse mundo. Nós não fazemos a distinção entre matéria e forma. Para nós, o mundo eterno tem matéria. Cristo ressuscitou com o corpo e continua com o corpo. Nós viveremos ressuscitados para sempre, com corpo e alma. Então não há essa distinção, esse dualismo entre matéria e forma na parte dos cristãos. Nós também não dizemos que o nosso lar é um mundo das formas, o nosso lar é a Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, que compreende o casamento perfeito entre céu e terra. Então, novamente, esse critério de matéria e forma em separado não nos agrada. E como nós vamos chegar lá? Novamente, mais uma contradição entre o cristianismo e o platonismo. Por quê? O platonismo diz que a alma, a psique, a reflexão, a busca pelo intelecto é a condição sine qua non sem a qual você não consegue ter contato com as coisas últimas. Já o cristianismo vai dizer que é o próprio Deus entrando na história pela encarnação que possibilita que a gente alcance a realidade última. Percebe que é exatamente o oposto. Enquanto para Platão é justamente a busca pelo intelecto, pelo não visível que me aproxima do mundo perfeito,
O cristianismo vai dizer que é justamente o oposto, que a encarnação é o Deus invisível se tornando visível. Percebe aqui que o cristianismo e o platonismo, desse conceito, eles são extremamente opostos. Óbvio que em termos de uma gramática, uma etimologia, o jeito das coisas serem colocadas, tem muita semelhança, mas nas ideias mais concretas são opostas. E é justamente essa conclusão que Santo Agostinho chegou nas Confissões, de mostrar que como ele não podia mais ser platônico. Eu não posso ser mais platônico porque eu creio na encarnação. Eu creio que a grande obra de Deus para salvar o ser humano aconteceu justamente no fato de Deus ter assumido carne. Logo, eu não posso ser mais platônico. Então, aqui que foi a conversão, alguns teólogos vão dizer, que aconteceu realmente na cabeça de Santo Agostinho. Então, concluindo aqui essa relação que o Diógenes Allen faz, a insistência comum que o mundo sensível depende da realidade não sensível, a gente concorda, e que a nossa felicidade ou bem-estar deve ser achada nos torna aliados. Então você tem duas coisas que casam o platonismo com o cristianismo, em tese. A ideia de que existe um mundo não sensível, não tocável, invisível, que domina sobre as questões visíveis. Ok. E outra parte dessa moeda é que a nossa realização última não se encontra nas coisas visíveis, mas numa dimensão metafísica. Então você percebe que o comentário dele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele mostra as sínteses, entre aspas, ou as aproximações das duas teorias, ele mostra quais são as divergências mais radicais entre as duas coisas, como eu já mostrei, principalmente a doutrina do corpo, especialmente a doutrina da encarnação de Cristo. Aristóteles já ponderei um pouquinho sobre ele, mas diferente de Platão, Aristóteles dizia que as formas, esse mundo ideal, ele estava presente na matéria, não independente da matéria. Logo, matéria e forma, especialmente a forma, ela não tem existência própria, não é alguma coisa eterna. Não, matéria e forma já são coisas eternas por si só. Nesse sentido, não existe mais esse abismo entre esses dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. E nem a necessidade de você conectar essas duas coisas por meio da psique ou de uma alma universal. Então o conhecimento não é apreendido na medida que você distancia essas duas coisas, mas justamente quando você casa as duas coisas. E aqui a epistemologia cristã, ela tem algumas aproximações com a teoria aristotélica, muito mais do que a do Platão. Por quê? Nós acreditamos que é justamente no casamento entre matéria e forma que a gente entende melhor a realidade. É nessa ideia de o espiritual se jungindo, se tornando carne, de Deus se fazendo comum de nós, é que é a grande chave, a grande resposta da fé cristã. Mas, obviamente, o Aristóteles não tinha esse conceito do Deus invisível tornando-se homem. Ele tinha uma visão de que Deus fazia parte da matéria, a matéria fazia parte de Deus e tudo era, de certa maneira, eterna. E não teve esse negócio de encarnação nem nada disso, a gente sabe bem. Então, para o Aristóteles, o conhecimento do mundo é aprendido por meio de um processo de abstração que parte do mundo sensível. Para você conhecer alguma coisa, você tem que começar com os sentidos. E aí, então, depois você começa com os conceitos, e não o inverso. Kant vai ter uma perspectiva muito parecida com Aristóteles nesse aspecto. O mundo visível não é uma cópia do mundo das formas. Não existe esse negócio de um protótipo eterno e esse mundo visível é uma cópia. Não, esse mundo é o mundo que existe mesmo. Parabéns, seja bem-vindo. Esse é o mundo real, não existe um outro mundo. É só esse mundo que você tem. Dessa forma, o Aristóteles é muito mais realista do que transcendental, igual o Platão. Não existe, portanto, essa ideia de um artesão que criou todas as coisas por meio de uma matéria-prima. E, obviamente, esse mundo além do que você vê e tal, ele não existe. O que existe é uma inteligência dentro do próprio mundo, talvez, que faz com que esse mundo ele exista, que esse mundo ele ande, esse motor imóvel, que não é um ser pessoal, como assim acreditava o Aristóteles. Diferente de tudo isso, o cristianismo, de acordo com as escrituras, é a narrativa de que Deus criou todas as coisas ex nihilo, ou seja, Deus não é um artesão que tinha uma matéria-prima que sempre existiu e dali ele modelou todas as coisas que existem. Não, Deus é o Deus que criou todas as coisas a partir do nada, ex nihilo.
Do nada. Ele disse uma palavra e disse: haja luz, e houve luz. Então não havia nenhum tipo de luz, não havia feixes de luz. Não havia nada, havia Deus. De repente ele estalou o dedo e falou: haja luz, e a luz apareceu do absoluto nada. Então esse Deus que faz as coisas surgirem do absoluto nada, esse é o Deus das Escrituras. Então não existe nada além dele na eternidade. Não existem formas eternas. Tem até uns filósofos aí cristãos que vão defender que existem algumas formas eternas. Não existe isso, gente. Não existe formas eternas. O que existe é o Deus eterno. Deus não usou matéria-prima, não existem formas eternas incriadas, senão o próprio Deus, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, se eu não me engano ele escreveu a Timóteo, Deus é o único que possui imortalidade, ou seja, ele tem existência própria, ele existe por causa dele mesmo. Já os seres humanos, eles têm imortalidade, sejam eles crentes ou incrédulos. Todos vão viver eternamente nesse sentido, de longevidade eterna. Mas uns vão viver na presença de Deus, do Deus da graça, outros vão viver na presença de Deus de juízo. Mas todos viverão eternamente, obviamente que nós no estado de bem-aventurança. Só que essa imortalidade que será conferida tanto justos quanto os injustos, ímpios e os crentes, ela foi derivada de Deus. Ela não é existência própria do ser humano. Aqui, um outro conceito. Alguém já me perguntou na mentoria qual que é a diferença do conceito de imortalidade da alma de Platão e dos cristãos. É muito simples. Enquanto Platão acreditava que a alma humana era universal e que, portanto, ela sempre existiu, então a imortalidade da alma sempre foi uma questão de existência própria. Já o cristianismo vai dizer que os seres humanos eles têm uma existência significada ou derivada. Nós só temos imortalidade porque ela nos foi dada de presente pelo Senhor no momento da nossa formação. Então, os seres humanos não têm vida própria, eles recebem a imortalidade das mãos de Deus. Então, o mundo criado não é uma cópia das realidades eternas, o mundo criado não é uma emanação divina, ou seja, você não está tocando em Deus quando você toca numa mesa, ou você não está, de certa maneira, tocando em realidades eternas. Isso aqui não é uma cópia, isso aqui é a realidade como ela foi criada das mãos do próprio Deus. Não tinha um protótipo, não, isso aqui é um mundo que sai direto das mãos do Senhor. É inteligente, nesse sentido tem uma correlação com as filosofias platônicas, porque esse mundo tem uma operação lógica, inteligente, teológica, teleológica, ou seja, tudo tem um propósito, tudo tem uma função. Isso aqui é uma coisa que a gente tem muita relação com a filosofia grega. O mundo opera de acordo com leis, aqui vai se desenvolver um conceito de lei natural. E ordem, porque Deus ama o mundo criado e governa cuidadosamente. Aqui é a ideia de que é um Deus pessoal que está por detrás de tudo e não apenas uma mente que orquestra todas as coisas. Não existe um Deus amoroso, cuidadoso, que faz o homem do barro, sopra nele o sopro da vida. Não é aquela ideia dos deuses que viam os seres humanos como meros trabalhadores. Não, o ser humano é um cooperador com Deus no jardim. Isso é uma coisa que distingue a fé cristã de qualquer outra coisa que você possa encontrar no mercado religioso. Deus também é esse governante, mas diferente dos deuses do Olimpo, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que compartilha a sua liderança conosco, dando-nos o privilégio de sermos seus representantes na criação, não apenas no seu trabalho de providência. Porque você tem que lembrar, a gente ora lá como o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Como é que Deus nos dá o pão de cada dia? Por intermédio das padarias, do padeiro que acorda de madrugada, prepara a massa, coloca para vender, a gente compra. Então, Deus administra sua providência por meio das mãos humanas também. E Deus ele é tão generoso na sua cooperação conosco que até mesmo a missão de salvar pessoas pelo mundo, ele compartilhou conosco, dando-nos o privilégio de sermos seus embaixadores no mundo, proclamando justamente que ele está fazendo isso na Terra. Então, perceba aí a diferença entre o Deus das Escrituras e o Deus dos filósofos. Outra coisa aqui, quem vai trabalhar muito bem isso aqui é o Santo Agostinho. O tempo não diz respeito a um ciclo repetitivo de acontecimentos como acreditava o Aristóteles. Aqui Aristóteles e Platão tinham uma diferença no entendimento do tempo, mas o Aristóteles entendia que o tempo nada mais é do que o movimento da realidade.
A realidade se movimenta, é um ciclo repetitivo, logo o tempo, ele, de certa forma, tem um critério eterno por detrás. Já o Agostinho vai dizer que não, o tempo não é eterno, o tempo é uma criatura, e Deus não criou o mundo antes do tempo ou depois do tempo. Não, Deus criou com o tempo. Na medida que ele criou todas as coisas, o tempo foi criado junto com ele. Então, o mundo, até o tempo é uma criação divina, porque Deus habita na eternidade. E o tempo também é escatológico, não no sentido de que ele não teve um começo ou que ele sempre existiu. Escatológico no sentido de que, para nós cristãos, o mundo não é um ciclo de acontecimentos repetitivos. O mundo, como nós o vemos, ele vai ter um desfecho. Esse desfecho será o juízo final e a restauração de todas as coisas. Então, Agostinho tem essa ideia de tempo como criação, queda, redenção e restauração. Não um ciclo repetitivo, mas uma espiral que tem o seu desfecho triunfal no retorno do Senhor. Então, quais são as implicações? Só de você estudar um pouquinho da filosofia grega, você já vai ter um conhecimento mais refinado sobre o que é ontologia. Isso vai ajudar muito você a entender o ser de Deus, o ser humano, a realidade das coisas. Então, a ontologia é sobre a natureza das coisas. Estudando filosofia grega, você vai entender um pouco mais sobre o que é epistemologia, sobre a natureza de como nós conhecemos as coisas que conhecemos. E se é possível conhecermos o que conhecemos e como podemos conhecer o que conhecemos. Também nós podemos ter um conhecimento básico sobre a antropologia, a natureza do ser humano. A gente viu aqui que na filosofia grega o ser humano ele é um produto estratificado. O ser humano ele tem um status fixo e não pode ser alterado. Então o conceito de dignidade humana, do ser humano como imagem de Deus, ele não existe aqui. O que existe é que o ser humano ele é racional, ele é diferente dos animais, só que existem seres humanos menos racionais e os mais racionais. Os mais racionais são aqueles que se dedicam à vida contemplativa e os menos racionais são aqueles que se dedicam à vida ativa, à vida manual, enquanto outros se dedicam à vida intelectual. Então, para nós, essa dicotomia não funciona. Além disso, o conceito de hierarquia na teoria grega é muito importante. O mundo tem uma ordem, o mundo tem superior e inferior, e obviamente que a gente acredita nisso. Esse mundo visível que a gente vê, obviamente ele é passageiro, ele é transitório. O Senhor disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz o apóstolo Paulo. Obviamente, uma hierarquia dos valores da vida é totalmente compatível com uma visão cristã de mundo. Nós cremos que existem coisas da vida que são últimas. Nossa comunhão com Deus, o culto a Deus, nosso serviço a Deus, a proclamação do evangelho no mundo é muito mais importante do que jogar a bola no fim de semana. Óbvio que a gente sabe disso. Só que a gente não vai dizer que jogar a bola no fim de semana é uma coisa profana, é uma coisa sem importância. Não, tem a sua importância. Só que dentro do todo não é mais importante do que o mais importante. Percebe? Tem uma hierarquia da vida. Tem uma hierarquia do belo, tem uma hierarquia do bom. Por exemplo, eu posso fazer uma coisa boa para minha esposa, mas ele nunca vai superar o bom ou o bem que eu recebo de Deus, por exemplo. Então, Deus é sempre o bem supremo, o amor supremo. Então, tudo aquilo que eu vejo de bom na vida, na dimensão temporária, passageira, é sempre em excelência quando eu penso sobre a divindade. Quem vai desenvolver muito bem esse conceito vai ser o Pseudo Dionísio. Talvez a gente fale sobre ele em algum momento aí desse curso. A teleologia é outra coisa, tem a ver com os fins, o propósito das coisas. Também o cristianismo tem uma visão teleológica muito clara, enquanto Platão e Aristóteles tinham uma teleologia de um âmbito mais fechado, né? Não tanto Platão acreditava que a gente ia ter essa relação com o mundo das formas em algum momento, mas Aristóteles tinha essa ideia de que nós temos as vocações aqui e tudo tem um propósito, tudo tem uma função. A gente também acredita nisso, que as coisas que são boas são aquelas que têm um fim determinado. Então, qual que é o amor? O amor é você encontrar o bem de alguma coisa. O bem do marido é fazer o bem para a esposa. Então, quando eu cumpro esse fim, que é fazer minha esposa bem, eu estou amando ela. Então, essa ideia do bem, da finalidade, do alvo, tudo isso é teleologia, que pode ser aplicado tanto às coisas da vida comuns, quanto à ética. Isso aqui também é compartilhado pela fé cristã.
A vita ativa e a contemplativa eu já falei um pouquinho. Essa relação meio dicotômica entre o mundo sensível e intelectual. Isso, obviamente, tem uma cor um pouco diferente quando você lê o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, por exemplo, para Timóteo, que, por um lado, você não fica só orando não, Timóteo, bebe um pouco de vinho para o seu estômago ficar bom. Ou seja, não é só oração que faz bem para o meu coração, é eu tomar um pouco de vinho também faz bem para o meu estômago. Ao mesmo tempo ele vai dizer, ó, Timóteo, se você comparar o exercício físico e o exercício espiritual, a piedade, é muito melhor você se exercitar na piedade. Por quê? Se exercita na piedade, você tem vida eterna. Exercício físico é uma coisa muito passageira, porque esse corpo ainda é corruptível. Talvez o exercício físico algum dia vai ter um benefício muito maior, porque eu não vou cansar, eu não vou ter um corpo corruptível. Mas essa distinção entre o que é último e o que é penúltimo é inevitável na vida cristã. E por isso que a gente tem que fazer escolhas. Entre ficar jogando bola e às vezes ter comunhão com Deus, a gente tem que escolher ter comunhão com Deus e não ficar apenas no entretenimento. Então isso aqui é uma questão não apenas filosófica, é uma questão bíblica e teológica. E por último, a implicação do realismo. Isso é uma coisa que essas três visões de mundo compartilham, tanto o platonismo, o aristotelismo e o cristianismo. Nós acreditamos que a vida real existe. E é justamente isso que o mundo contemporâneo tenta se enganar dizendo que não existe, que tudo é uma construção. Tudo que você vê, casamento é uma construção, gênero masculino e feminino é uma construção, a ideia de ideias absolutas são construídas. Na visão platônica, aristotélica e cristã, não existe negócio de tudo é construído, não, existem elementos físicos, fixos, abstratos, físicos, existe ser, o ser das coisas, a natureza das coisas é real e você consegue aprendê-las de alguma maneira, cada um do seu jeito. Mas sim, o conhecimento é possível, existe verdade, existe o bom, existe o justo, existe o belo. A gente pode discordar como a gente vai achar essas coisas, mas existem, estão lá fora. Então é uma cosmovisão realista de que o mundo existe e está aí para ser conhecido. E uma palavra aí de desfecho do nosso teólogo que está nos ensinando a ler filosofia para entender teologia, o Diógenes Laertius. Ele diz assim: não teríamos a disciplina da teologia sem a atitude helênica, que é grega, dos cristãos que os leva a fazer perguntas sobre a Bíblia e as relações da Bíblia com outros conhecimentos. Então, o termo disciplina é justamente isso, é um conceito grego que você investiga uma coisa, coloca uma sistematização nessa coisa e a partir daí você cria um sistema de pensamento. Isso é uma disciplina. Então, se os cristãos não tivessem essa herança grega de criar sistemas de intelectualidade, não existiria teologia, é basicamente isso que ele está falando. Porque a gente pega a Bíblia, os demais conhecimentos e a nossa relação com Deus. É aí que a gente faz a nossa teologia. Se não tivesse esse pressuposto da investigação e da sistematização das ideias, não teria teologia. Assim, quando as pessoas clamam ou pedem pela eliminação da filosofia grega da teologia cristã, uma coisa que é muito comum você ouvir hoje em dia, inclusive em meios reformados, então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A menos que estejam se referindo a ideias ou conceitos específicos, eu já mencionei quais são eles aqui, que são antíteses entre o pensamento cristão, aristotélico e platônico. A menos que você, quando fala, a gente tem que se livrar dos gregos, se refira a ideias e conceitos específicos, você está realmente clamando pelo fim da própria teologia como disciplina, embora a pessoa nem perceba isso. Então, grava isso aqui que o Allen está dizendo. Se você está dizendo que é para romper com a filosofia grega como um todo, você vai romper com o próprio conceito de conhecimento que a gente tem hoje, conceito teológico, da sistematização de ideias. Então é uma atitude meio equivocada você dizer isso. E por último, acabou. Pensamento grego é por aí, a gente gastou aí 1 hora falando sobre o pensamento grego. Eu achei que ia ser um pouco mais rápido, mas falar sobre filosofia nunca é uma coisa muito rápida. Espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu alguma coisa, chama lá no WhatsApp, chama lá na mentoria individual, se você está no plano mestre, e venha conversar comigo sobre esse assunto que eu acho que é muito importante para a gente entender teologia. Na próxima aula, eu vou recapitular algumas coisas do platonismo
na hora que a gente for falar um pouquinho sobre Agostinho. Agostinho talvez seja o maior filósofo de todos os tempos, como eu já falei em algumas outras aulas anteriores. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a filosofia de Agostinho, como ela se relacionou, como que ela se apropriou e como ela foi uma abordagem crítica das filosofias do seu tempo. Então, espero vocês na próxima aula. Tchau!